Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo sobre a série A Origem do Homem. Como que surgiu o homem? Ou seja, de onde que nós viemos, para onde que nós vamos, o que que acontece, o que que é isso tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Então, assim, essa série é justamente para explicar sobre uma perspectiva bíblica, sobre a palavra de Deus, como que surgiu o homem, de onde que nós viemos, quem nós somos. Então, de antemão, até gostaria assim, que vocês vissem os primeiros vídeos, o vídeo 1, o vídeo 2, tá aí, só que vocês clicarem no link aí no canal, que vocês vão ver na parte vídeos, a parte 1, a parte 2. Bastante interessante, e vai trazer até mais uma base maior para vocês poderem entender com mais profundidade este vídeo aqui sobre essa parte, que essa parte vai ser a parte final. Espero conseguir concluir, espero conseguir fazer também isso num tempo hábil, não fazer um vídeo muito longo, muito extenso, mas trazer coisas assim contextualizadas, coisas embasadas na palavra, para você conseguir entender quem você é, para onde você foi, para onde você vai, certo? Então eu gostaria que todos aí clicassem, dessem um joinha, compartilhasse, comentasse também se você gostou, algumas ponderações, o que você achar necessário, o que você achar interessante. E também, por favor, inscreva no canal. Só você clicar lá, escreve e ativa o sininho para você poder receber os próximos vídeos. Até vou fazer agora a próxima série. A partir de semana que vem já começa a postar os vídeos sobre Apocalipse. Nós falamos sobre a origem, estamos falando sobre a origem do homem. E aí logo em seguida vamos falar sobre Apocalipse, ou seja, como que vai estar sendo o desfecho dessa história nossa. Porque nós estamos passando por momentos, não dá para ignorar, que realmente nós estamos caminhando para um desfecho. Mas um desfecho que é um desfecho ruim, um desfecho trágico? Claro que não. Para nós que somos filhos de Deus, Deus ele sempre traz bonança, ele sempre traz alegria, sempre traz paz. Mas nós vamos falar sobre tudo que está acontecendo, sobre esses momentos, o porquê disso tudo, que isso tudo significa o quê? É um cumprimento da palavra, é um cumprimento daquilo que Deus, desde que nós estamos falando agora, desde a origem até a sua volta, a sua vinda. Nós vamos falar detalhe por detalhe nessa próxima série. Vamos estudar desde o capítulo 1 até o final de Apocalipse. O tema vai ser Apocalipse de ponta a ponta. Vai ser bem legal, bem interessante e vocês vão gostar muito. Muita coisa vai ser desvendada, muita coisa vai ser aberta, os olhos vão ser revelados, assim, vão ter revelações. O que é revelação? Revelação é simplesmente, não é algo novo, mas você entender de uma forma mais profunda aquilo que está na palavra, aquilo que vai mudar a sua vida, aquilo que vai trazer discernimento e fé, certo? Porque eu até gosto de uma palavra, o seguinte, nós precisamos ser fortes em Deus, nós precisamos ter fé, nós precisamos conhecer, entender o que nós estamos acontecendo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, mas é através de nós que Deus vai revelar o seu reino e vai estabelecer aqui nessa terra. Tá bom? Vamos lá falar de onde você está tirando essas coisas? Você está baseando aonde? Primeiramente estou baseando na palavra de Deus, na Bíblia, certo? Mas também tem alguns materiais que eu estou utilizando aqui para poder tirar essa base também. Um deles eu vou mostrar para vocês aqui. Um deles é que eu estou fazendo o curso pastoral, o seminário da Igreja Videira, né? Quem quiser fazer lá, é bastante interessante, tudo online, tem uns livros, eles mandam para você, e aí você pode estar estudando. São módulos de 6 meses, o total são 2 anos, mas é bem bacana, é muito interessante, recomendo a todos. Daqui que eu estou tirando muito material legal, certo? Também tem um material que eu estou gostando muito também, que é desse livro aqui, ó. Vai estar ao contrário, mas eu vou ler para vocês. É O Espírito do Homem, dessa autora aqui, ó, doutora Ana Mendes Ferrell. É um livro bacana, ele fala sobre muita coisa eu estou tirando daqui também, ele fala justamente sobre o homem, sobre como que nós somos feitos. Nós somos seres, vamos dizer assim, dividido em 3 partes. Nós temos corpo, alma, espírito, aqui ele aprofunda bem. Então a doutora aqui, ela aprofunda bem nesses temas, onde você entende a anatomia do espírito, como que ele funciona, como que essas partes, como que está embasado na palavra. Não é nada esotérico, não é nada fora da palavra de Deus. É tudo assim com base em estudos e bastante experiência com Deus, coisas que Deus revelou para ela. Então eu aconselho bastante, é um livro muito bom.
Então muita coisa legal até foi tirada daqui, tá bom? Então vamos continuar. Bem, daqui a pouquinho até vou pegar o livro para ler uma partezinha aqui. Nós falamos do que é a origem do homem. De antemão nós começamos os vídeos aí falando sobre como Deus criou a Terra, né? A Terra, aparentemente, parece que no versículo 2, quando fala assim que a Terra era sem forma e vazia, então parece que Deus criou tudo do caos e não tem nada a ver, Deus cria tudo perfeito. Foi a queda de Lúcifer que aconteceu, perdão, entre o versículo 1 e 2, a queda de Lúcifer, quando Deus jogou Lúcifer aqui nessa Terra por ele ter... Por que Deus fez isso? Porque ele disse... Lá em Isaías mostra que ele falou assim: eu subirei ao mais alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo ele queria ser semelhante, ele queria estar aparente, parecendo com Deus. E aí isso trouxe essa soberba na vida dele, fez com que fosse a ruína. E Deus jogou ele nessa terra, houve um caos, profanou essa terra toda. E aí só que diz no final que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Esse pairar dá a entender de chocar. A original é chocar, então mesmo diante do caos o Espírito Santo estava aqui, essa terra foi refeita e trouxe vida. E qual foi a principal vida que trouxe aqui? A sua. Ou seja, você foi feito bem no local aonde o diabo foi jogado. E olha que ironia, né? Parece uma ironia do destino, notando que Deus assim, ele é perfeito. Você e eu, nós somos semelhança, ou seja, nós somos feitos imagem, em Gênesis 26, diz o seguinte, que o homem foi feito, 1,26, né? Façamos um homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, eu e você, meus irmãos, nós somos feitos semelhantes ao Criador. E era o quê? Justamente o que o diabo quis ser. O que o diabo quis ser, Deus colocou um ser tão frágil, um ser que qualquer coisinha assim pode morrer por um vírus ou outra coisa, ou às vezes uma carne tão fraca, mas você e eu, nós somos semelhantes ao Altíssimo. E por que Deus nos colocou assim tão aparentemente fracos? Porque nós vivemos por fé, nós vivemos o que é a nossa vida, o que importa é a vida de Deus. Então nós dependemos dele para tudo. Quanto mais você depender, quanto mais você colocar a sua vida diante dele, mais Deus vai te sustentar e mais poder dele você tem. Jesus ele disse isso, né? Ele falou assim, ó, eu não posso fazer nada de mim, tudo que eu faço, a minha justiça ela é perfeita porque ela vem o que? Eu faço aquilo que Deus manda, a minha justiça é a justiça dele. Jesus ele mesmo falou assim, eu não faço nada de mim, eu faço tudo dele. E depois logo em seguida ele diz assim, mais pra frente ele fala, olha, e vocês sem mim nada podeis fazer. Ou seja, Jesus ele mostrou a dependência dele, a relação dele com Deus. E ele diz para os discípulos, ele fala o seguinte, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o Senhor, Jesus ele é dependente de Deus, nós somos dependentes de Cristo. Isso gera uma relação de interdependência, de uma vontade, onde nós fazemos tudo aquilo que vem do alto, tudo aquilo que nos transforma. Então a nossa semelhança é a semelhança de dependência, certo? E aí o que fez? Deus colocou esse homem tão simples, tão frágil, no jardim. Que jardim que é esse chamado? Jardim do Éden, jardim de delícias. Essa é a tradução dessa palavra, delícias. Olha só que beleza que Deus fez. Deus fez eu e você para estar num jardim de delícias. Nossa, nós vemos uma vida tão difícil, né? Quem não quer descansar? Você sabia que você foi feito no 6º dia? Deus não fez você nos outros dias, Deus fez você no 6º. Sabe por quê? Porque Deus fez você depois já tinha feito tudo o restante. Para que no 7º você descansasse com Ele. Porque no 7º Deus descansou. Porque Deus ele te convidou, Ele te criou para você se relacionar com Ele. E a gente vive nessa vida de luta, né? Você sabe que é muito difícil a gente... Às vezes, você pode falar assim, nossa, eu ralo tanto, eu trabalho tanto, eu luto tanto. Mas aí se você vê, quando fala assim, vamos descansar, você já viu que muitas vezes a gente não consegue descansar? Porque a nossa vida aparentemente está mais ligada a trabalho. Eu não digo que você não tenha que trabalhar, mas eu digo algo a você. Você nasceu para se relacionar com Deus. Então, como nossa carne tem essa carga do pecado, essa coisa assim que nos distancia de Deus,
que acontece? Nós vivemos numa situação contrária, onde Deus te chama para o descanso. Você fala, Deus, eu não quero descansar, eu quero ralar. É interessante isso, né? Por isso que a gente tem tanta dificuldade em parar para ouvir o Senhor, em parar para louvá-lo, em parar para descansar e falar, Senhor, o Senhor é meu tudo. Preste bem atenção, nós sempre fazemos ao contrário do que Deus tem proposto para nós. Mas olha que interessante, voltando a esse assunto, nós somos colocados nesse jardim para nos relacionar. E nesse jardim estava quem? Satanás. Aonde que ele estava? Numa serpente. E Deus colocou duas árvores no meio do jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a árvore que o homem não podia comer? Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois quando você comer, certamente você vai morrer. Deus falou, coma da árvore da vida. Aí a gente pensa, por quê? Se Deus fez a gente no jardim de delícias, por que Deus colocou algo que poderia trazer a destruição do homem? Olha só, Deus, para ele ser nobre, ele não é alguém que escraviza alguém. Ele não é alguém que impõe suas regras. Ele te dá a opção. Não seria nobre ele fazer isso com o ser humano e falar, olha, eu te dou a opção de você ficar no jardim ou de você ir embora. Se você quiser ir embora, está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, não vou te prender. Tem até base nisso em Jó, quando o diabo falou o seguinte, olha, o diabo chegou até Deus e falou assim, se não me engano, acho que capítulo 38, chegou e falou assim, Deus, uai, Jó é tão abençoado, Jó é tão bom, sabe por quê? Porque o Senhor abençoa tudo que ele faz. Onde ele toca é próspero, onde tudo para ele é bom. Tira isso dele se ele não vai blasfemar contra o Senhor. E aí o que aconteceu? Depois nós todos sabemos que Jó passou por momentos difíceis, mas no final Deus deu tudo em dobro para ele, né? Deus deu tudo assim com uma bonança muito maior. Mas Deus vai te dar a opção. Deus deu a opção para o homem, onde ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que o diabo fez? O diabo, com aquela inveja toda, ele chegou para Eva e falou, Eva, olha só essa árvore aqui, coma desse fruto. E Eva falou, não, eu não posso comer. O Senhor disse que eu não podia. Mas ela falou, olha, certamente, se você comer, você não vai morrer. Primeira coisa que Deus trouxe, primeira coisa que o diabo trouxe na vida do homem para destruição, foi o que? A dúvida. Aonde ele fala que Deus estava mentindo. Naquela hora ele diz, coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois, entre aspas, seria mais ou menos assim, Deus ele está negando que você possa ter um conhecimento pleno. Tanto que na palavra diz que essa fruta, ela era agradável. Olha só, tem que fazer até um link aqui de uma outra coisa aqui que eu lembrei, que como funciona a tentação. O diabo ele começa com uma tentação na vida do homem, só que é interessante. O processo de formação de Deus, o processo de conversão, ele vem de dentro para fora. A tentação, que é a destruição, ela vem de fora para dentro. Como assim? Deus, quando ele começa a trabalhar na vida de uma pessoa, ele não começa no íntimo? Às vezes uma oração, uma música que Deus utiliza naquele momento e toca no coração, aquilo vai mexendo, até aquilo começar a sair e transborda numa conversão. O diabo ele usa ao contrário. O diabo sempre vai fazer o contrário, ele sempre é a antítese, ele sempre é o oposto. A tentação ela começa de fora para dentro. Você pode ver, quando o diabo começa a falar, a Eva olha para a fruta. Lá diz em Gênesis, que no capítulo 2, que essa fruta ela era agradável aos olhos. Olha só, primeiro o corpo. E depois diz o quê? Que ela era ela aparentava ser saborosa, ela aparentava ser interessante. Então aquilo começou aqui os sentidos na alma. E depois no final falou que aquilo dava a entender que ela teria um conhecimento profundo, um conhecimento assim muito maior do que ela teria. Então aquilo atingiu o quê? O espírito. Então a fase da tentação teve esses 3 níveis, aonde quando chegou ao nível do espírito, que é o contrário, olha só, em vez de ser do espírito para o corpo, foi do corpo para o espírito. E naquela hora ela pegou e ela comeu. Naquele instante em que ela pegou, ela comeu,
o mal, assim, os olhos dela se abriram. Só que foi ao contrário, não foi um abrir dos olhos para as coisas de Deus. Foi um abrir dos olhos para o conhecimento do bem e do mal. E o que é esse conhecimento do bem e do mal? Porque parece interessante falar assim, mas essa árvore, o que tem a ver essa árvore, gente? Conhecimento do bem e do mal, qual o problema de você conhecer o bem e o mal? O bem e o mal é legal, mas é bom você entender o que é o bem e o mal. Só que o porém é o seguinte, esse bem e o mal, se for ver a tradução, é conhecimento do certo e o errado. Então melhor ainda, é bom eu saber o que é certo e o que é errado. Pera aí, é diferente esse certo ou errado. Não é mais o certo ou errado de Deus, é o certo ou errado seu, é o certo ou errado meu. Quando eu começo, aquela hora os olhos dela foram abertos, né? E aí ela começou a entender as coisas de uma perspectiva não de Deus, mas dela. O eu tomou conta daquele lugar que era a parte de Deus, que era o comando de Deus. Naquela época, aí depois você passou para Adão, Adão também comeu. Mas o que diz? Naquela época, meus irmãos, eles não sabiam o que era certo ou errado. Eles sabiam o que era de Deus e o que não era de Deus. Olha só que interessante. Quando você fala certo ou errado, quando você entra nessa seara do que é certo e o que é errado, você vai entrar em algumas contradições. Porque às vezes o que é certo para mim não é totalmente certo para você. O que é errado para você às vezes não é totalmente errado para mim. Então isso tudo mistura. Por isso que nós vemos o caos de hoje. Que é essa questão, nós saímos da presença de Deus e nós temos o pecado, que é a antítese, aquela vontade de sempre praticar o mal e ainda querendo saber o que é justo ou o que não é justo de acordo com a nossa perspectiva. Olha o tanto que é ruim. Olha o tanto que foi a queda do homem. A queda do homem foi justamente disso. Mas Deus, ele foi nobre, ele disse assim, falou, olha, vocês querem viver sobre a minha perspectiva ou sobre a perspectiva de vocês? Sobre a perspectiva do pecado. E aí o homem escolheu justamente a outra parte, foi onde tudo sucumbiu. E até faço uma relação interessante, aqui até com um livro que eu estava lendo aqui da doutora Ana, que diz o seguinte, que dentro de nós, o nosso espírito, nesse momento dessa queda, ele foi mortificado, ele foi morto, ele foi adormecido. E a nossa alma, porque nós temos alma, espírito, alma e corpo. Nós fomos feitos, quando Deus nos fez, ele falando o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Deus soprou o fôlego de vida, que é o espírito para dentro do nosso corpo, nós nos tornamos alma vivente. É interessante que Jesus é espírito vivificante, né? Sabe por quê? Porque o nosso espírito morreu. Jesus, ele veio como espírito vivificante e jogou o espírito dele dentro de nós, a árvore da vida, que era o que Deus queria que a gente comesse. Ela entrou, ela era Cristo. E quando você reconhece isso e recebe o espírito vivificante de Cristo, a árvore da vida ela começa a fazer parte dentro de você. E você começa a viver a vida que é Cristo. Olha só, deixa eu até voltar aqui para não me perder. Então, nesse momento que houve essa queda, o nosso espírito foi mortificado. Então, ficou morto. E a nossa alma, ela surgiu de uma forma que agora ela não interpreta mais o que é do nosso espírito, porque morreu. Ele começa a interpretar apenas a vontade do homem, apenas a minha vontade, a sua vontade. E aí nós nos tornamos ego. Aí foi quando o ego surgiu, onde nós nos tornamos hedonitas, nós começamos a procurar nossas próprias vontades, os nossos próprios prazeres, ao invés daquilo que Deus quis. Olha só que tristeza, olha só que derrota que aconteceu nesse momento. Mas o que disse? Deus já tinha um plano desde o início. Ele já sabia disso tudo, aonde Cristo viria para poder pagar pelo nosso pecado. Porque diz o quê? Que todo aquele que pecar morrerá. Porque como Adão era o nosso representante do primeiro, Adão ele é o nosso primeiro representante, aonde alguém pecou e todos os outros caíram nessa farinha, nesse pecado. Jesus ele é chamado o segundo Adão, que é onde ele diz o seguinte, não, eu paguei esse preço aonde eles deveriam morrer. Eu morri e ressuscitei. E agora eles morreram comigo e ressuscitaram também.
Agora eu Cristo, sou espírito vivificante, o espírito deles que estava morto, agora eu coloco o meu espírito neles e eles são uma outra criatura, são novas criaturas. Agora eles foram chamados e foram feitos filhos de Deus. Olha que maravilha! Houve toda uma transformação quando Cristo veio aqui. Isso tudo como que você recebe? Através da fé, através da perspectiva. Está vendo que tudo voltou? A fé é justamente a árvore da vida. É onde nós passamos agora a deixar a árvore do conhecimento do bem e do mal e a conhecer a própria árvore da vida. Mas então vamos entender quais as características da árvore da vida para a árvore do conhecimento do bem e do mal, para a gente poder completar e entender por vez como que foi esse surgimento do homem. Eu vou até pegar aqui. A árvore da vida, ela representa inicialmente, ela representa Deus como vida. A árvore da vida simboliza o próprio Deus como única fonte de vida. Naquela hora que Adão, quando ele entrou no jardim, ele não tinha antes o pecado dentro dele, mas ele não tinha uma coisa, ele não tinha ainda a vida de Deus, que justamente que Deus falou, como a da árvore, de todas as árvores, inclusive da árvore da vida, você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Ele não comeu da árvore da vida, mas comeu do conhecimento do bem e do mal. Mas a árvore da vida era justamente o próprio Deus. É essa árvore que ele quer que eu e você coma, porque ela simboliza a vida eterna. Aí está escrito aqui, em João, versículo 1, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 14, 6. Respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem que é a árvore da vida? É o próprio Cristo. Deus quer que nós comamos dessa árvore. Deus não quer que nos alimentemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, ela simboliza a dependência do Senhor, que é um outro tópico aqui. Quando nós dependemos do Senhor, nós saímos daquela situação dos que é certo e o que é errado. Nós partimos para aquilo que é de Deus e que não é de Deus. Isso envolve um aspecto diferente do que nós vivemos hoje. Olha só que interessante. Abraão, ele pode ser visto como exemplo de fé. Sabe por quê? Deus falou para ele, quando Deus chamou Abraão, não disse para onde ele ia. Abraão, ele tinha que depender de Deus como se fosse um mapa para guiá-lo. Deus falou, meu filho, vai. Mas vai para onde? Aonde eu te mandar. E ele teve que depender. Olha só que linda, essa dependência que Deus quer minha e sua. Às vezes nós passamos por dificuldades, sabe por quê? Por que às vezes nós sofremos tanto? Porque Deus quer que você tenha dependência. Quando você chegar no fim de você mesmo e crer, poxa, eu não posso fazer mais nada, agora é só Deus. É a hora que Deus fala, que bom, é agora que eu vou agir. Acho interessante quando as pessoas falam o seguinte, nossa, agora só Deus para resolver. Meu irmão, então se é só Deus para resolver, então a coisa vai estar resolvida. Se é só Deus para resolver, não tem para onde dar errado. Deus, Ele é bom. Olha só, o tanto que é interessante. Quais são as características de nós dependemos de Deus? O que isso pode nos trazer? Quando nós dependemos de Deus, nós sempre fazemos ao contrário do mundo. Lembra da tentação? Também a dependência de Deus é o contrário. A falta de dependência, nós agimos ao contrário daquilo que Deus quer. Você pode pegar assim, a seguinte questão também. Às vezes uma pessoa, quando ela vai falar algo de Deus, ela vai pregar, por exemplo, numa igreja, vai pegar lá assim, vou pregar num domingo. Nos primeiros dias que a pessoa faz, na primeira pregação, ela chega tremendo, ela chega naquela coisa toda assim, meu Deus, eu preciso, ele estuda, mas chega quase chorando lá em cima. E geralmente são as pregações que mais Deus fala. Sabe por quê? Porque naquela hora a pessoa chega não sabendo muito. Claro assim, que eu falo não sabendo, a pessoa se prepara, mas eu falo não tendo aquela experiência de estar na frente, mas ela tem a dependência de Deus, aí Deus pega e usa a pessoa. Lembrando, não estou dizendo que a pessoa pode subir de qualquer jeito, ela tem que ter uma base, ela tem que ter um estudo profundo por trás, mas só que ela chega naquela dependência e fala, Deus, se não for o Senhor falando, eu não dou conta. Então o que acontece? Olha só que linda essa perspectiva. Outra coisa também, quando você começa a fazer isso, com o tempo a gente tende a não assim, depender mais de Deus. Então você pode ver que às vezes as pessoas, quando começam a falar da palavra, começam a pregar,
às vezes com o tempo parece que ela perde aquele amor, aquele início, né? Mas é porque justamente a gente tende sempre a depender menos de Deus. A gente vai acostumando. Irmãos, nunca acostume com a glória de Deus. A gente vai acostumando, falando, vou lá, já tenho muito conhecimento. E aí você chega e traz só conhecimento, mas você não traz vida. E a vida vem de quem? A vida é Cristo. Se você não tem um filho, você não tem a vida. Mas no mundo a perspectiva é diferente. As primeiras vezes que você vai fazer algo, elas são horríveis. E com o tempo, quanto mais você vai batalhando, mais você vai aperfeiçoando. Na palavra não é o contrário. Você aperfeiçoa, você batalha para adquirir conhecimento, adquirir aquilo que Deus tem proposto, claro. Mas o seu final é dependência. É interessante, né? Como que Deus é lindo. Olha só, Paulo mesmo, ele disse que o poder se manifesta na fraqueza. Mas que fraqueza é essa? Eu não estou dizendo uma fraqueza onde você é uma pessoa com espírito de autocomiseração, de falar, coitadinho de mim, eu sou ninguém, não. É uma fraqueza onde você fala o seguinte, de mim eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Como Cristo disse, né? Então é onde você fala o seguinte, eu não estou, igual eu estou falando aqui para vocês, que não, eu sempre peço para Deus, eu falo assim, Deus, não seja eu falando, mas seja o Senhor falando através de mim. Porque aí eu sei que vidas vão ser transformadas. Entende? Essa dependência que Deus quer. Então nós temos que entender que a independência de Deus é pecado, mas a dependência nele é vida. E aí vamos falar agora do final, que é sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a árvore da vida ela simboliza vida, o que a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza? Morte. Ela simboliza separação, dormência. Às vezes não é só a morte física, mas é a morte espiritual. Porque quando ele comeu, Adão e Eva comeu, aparentemente eles não morreram, mas eles morreram espiritualmente. Porque é o nosso espírito que se conecta com Deus. É o nosso espírito que ele fala diretamente com o Senhor. E se ele estiver morto, nós não entendemos nada. Nós vamos viver apenas nesse mundo natural. É o nosso espírito. Nós somos seres que acessam o mundo espiritual ao mundo físico. Olha que interessante. Tem até uma coisa nesse outro livro, algo nesse livro aqui que fala sobre o espírito do homem, que diz algo interessante. Que ele vai demonstrando na palavra como que os personagens da Bíblia acessaram o mundo espiritual. Como que Paulo, né, ele chegou ao terceiro céu, Deus tirou, Deus pegou ele, levou até o terceiro céu, ele viu coisas grandiosas, palavras que não podiam, ouviu palavras que não conseguiam ser faladas, e Deus trouxe isso. E engraçado, isso tem no mundo, né? Se você olhar, você vai ver sim, no esoterismo, que o diabo ele também utiliza, o diabo também ele dá viagens astrais para as pessoas, ele faz com que as pessoas saiam do corpo, utilizando só que o espírito morto, né? E aí o que acontece? Ele começa a ser dependente das coisas malignas, das coisas satânicas, onde ele sai e começa a acessa realmente esses lugares, acessa, só que de uma perspectiva maligna, e não da perspectiva divina. Então como que eu vou acessar o mundo espiritual dessa forma? Você vai acessar quando Deus te chamar. Quando Deus falar, vem aqui e sobe. Olha só que interessante. João passou por isso, não foi? Quando ele escreveu Apocalipse, ele disse lá no capítulo 4, né? Diz o seguinte, João, sobe e vem aqui. Quando Deus quiser que você acesse o mundo espiritual, Ele mesmo vai te chamar. Ele vai falar, venha. E como que eu vou conseguir fazer isso? Quanto mais dependência de Deus eu tiver. Porque se eu não tiver dependência de Deus, Deus falar, vem. Você está morto. Não tem vida. Como que você vai subir? Deus quer que você tenha vida, meu irmão. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza morte. Ela representa a independência, onde você começa a fazer as suas próprias vontades e não as vontades do Criador. Você começa a buscar só o seu próprio conhecimento. Irmão, toda vez quando você for falar algo, meu amigo, né? Quando você for falar alguma coisa, quando você for trazer algum entendimento, se você, preste atenção, se você está falando algo que está gerando confusão, que está gerando dor, quando está gerando vida, você está falando da árvore, através da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se as palavras da sua boca, elas saem, elas são de paz, elas são de amor, elas são de conserto, isso é a árvore da vida. Eu até acho interessante, assim, sobre algumas pessoas que
usando mesmo a palavra assim, elas começam a acusar e perseguir outros cristãos, e às vezes até com a boa intenção de falar, olha, fulano está fazendo tal coisa, ciclano está fazendo tal coisa. Aí você vem perguntar, então significa que para eu ser cristão e comer da árvore da vida, eu tenho que ser bobo? Não. Estou dizendo o seguinte, é claro que você tem que entender, é claro que você tem que ser crítico e começar a falar, poxa, isso aí está errado, a não concordar com as coisas que estão acontecendo, com algumas situações que vem acontecendo no mundo aí, às vezes até de pregadores aí, vem ter trazido a palavra distorcida, ou que tem tido uma vida irregular por trás. Mas o que eu temo mais não é nem só essa questão. O que eu temo mais é o seguinte, quando o ser humano começa a buscar mais isso do que a própria dependência de Deus. Quando ele começa a buscar só isso, quando ele começa a ir atrás dessas questões, essas picuinhas, e se esquece de voltar a sua vida para Deus. Então, preste atenção, não estou dizendo que você não tem que ser crítico, que você não tem que começar a buscar e saber o que das coisas, mas o triste é quando você começa a buscar só isso. E você esquece de pregar amor, você esquece de pregar a paz, você esquece de pregar a benignidade. Porque sabe por quê? Deus, ele é bom. Acima de Deus é justo. Ele aplica justiça, cetro de ferro, sim. Mas ele principalmente é bom. Mas às vezes nós gostamos mais só da porrada. E esquecemos do amor, do que Deus é bom. Se você ler Apocalipse, depois nós vamos falar mais pra frente aí na próxima série da semana que vem, vocês vão ver algo interessantíssimo. Muito interessante que aonde Deus, no final da grande tribulação, ele reúne os povos da terra, as nações que ficaram aqui. Depois nós vamos entender um pouco mais a fundo. E ele separa para um lado, para a direita e para a esquerda. E diz o seguinte, para a direita, ó, vocês são benditos, vocês são bem-vindos. Por quê? Porque vocês me deram de comer, me deram de beber, vocês cuidaram de mim quando eu precisei. Aí eles falam, Senhor, como que o Senhor fez isso? Eu não estou entendendo. Vocês fizeram isso quando fizeram para os meus pequeninos. Quem são esses pequeninos? São os cristãos que vão ficar aqui na grande tribulação, os que ficarem, depois nós vamos entender o que é isso, e também sobre os judeus. Então, vocês não está falando nem que são cristãos, mas são aqueles que serviram. Falaram o seguinte, ó, quando eu vi um cristão, quando eu vi um judeu sofrendo, eu fui lá, ajudei eles, eu fui lá e ajudei na condução da palavra do Senhor. Ele fala, sede bem-vindos. E os outros, eles falaram o seguinte, olha, afastem-se de mim, porque vocês não fizeram isso. Ah, como que eu não fiz, Senhor? Eu não vi o Senhor aqui. Ah, quando você não fez com os meus pequeninos. Esse daí Deus está tratando o quê? Com povos que ficaram aqui, que muitas vezes nem eram crentes, nem eram cristãos. Mas aí vai vir a época do milênio, onde eles são trazidos o quê? Onde Deus vai trazer justiça e paz. Onde o reinado dele vai ser de paz justamente para essas pessoas. Deus, ele é amor acima de tudo. Eu não estou defendendo aqui o universalismo. Preste bem atenção. Não estou dizendo aqui que todos vão ser salvos. Só tem uma salvação, que é através de Cristo. Você entender e reconhecer que ele é o único suficiente Salvador. Sem ele, você não tem salvação. Você pode ser bom o que for. Mas o que eu quero dizer para vocês, eu até gosto de ressaltar isso, porque às vezes quando eu toco nesses assuntos, dá para entender. Parece que as pessoas gostam de puxar para esse lado que eu estou sendo universalista, eu estou banalizando a palavra. Eu não estou banalizando a palavra, eu estou dizendo que Deus é amor. Mas tem muitas pessoas que não vão aceitar, que eles não vão rejeitar pelo seu próprio ego. Ah, então quer dizer que basta eu entender que Cristo é o único suficiente Salvador para você ser salvo, sim. E o restante, quanto mais você buscar, mais vida de Deus vai fluir. E é o amor que te transforma, não é a dor, não é a porrada, não é a luta. Luta contra si mesmo, se batendo. Você luta para poder... Existem níveis de santidade, existe a salvação, existe a santificação, que sim, onde você vai buscando ser mais parecido com Deus. Mas você vai buscando como? É você controlando os seus comportamentos? Quanto mais você tentar controlar os seus comportamentos, mais você vai errar.
Agora, quanto mais você foca em Cristo, quanto mais você foca na obra da cruz, quanto mais você entende a palavra de Deus e começa a espelhar, a engrandecer, a ver Cristo, mais essa palavra te transforma, mais essa vida de Deus vai entrando dentro de você. E assim todas as coisas são transformadas. Entende? Então é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. A origem do homem, nós começamos de uma forma perfeita e nós, por opção nossa, nós terminamos de uma forma imperfeita. Mas Cristo, com seu amor todo, Ele deu a sua vida para que hoje você tivesse vida. Certo? Então, assim, eu queria deixar isso aqui com vocês, até para terminar essa série aqui, e trazer realmente o entendimento que, olha, nós estamos aqui com um determinado objetivo, qual que é? Revelar a glória de Deus. É simplesmente por isso. E quanto mais você conhecer, meu amigo, quanto mais você conhecer, meu irmão, da palavra, mais você vai ser encantada por ela. E mais o Senhor vai transformar a sua vida. Tá bom? Então eu quero aqui no final, quem realmente se sentiu tocado, por favor, pode mandar um e-mail, eu vou deixar aí escrito embaixo, pode deixar um recado aí, que nós vamos orar, tá bom? E espero que o Senhor assim esteja realmente trabalhando na vida de vocês, trazendo transformação. Então quem se sentiu tocado, por favor, feche os olhos, fazer a oração aqui, amém? Senhor Deus, meu Paizinho, obrigado, Pai, por este momento, que o Senhor venha mesmo revelar essa palavra em nossos corações, que nós venhamos entender, meu Deus, que nós precisamos da árvore da vida, Deus, e que nós possamos entender que sem Ti, meu Deus, sem o Senhor nós não somos nada, mas o Senhor em nós somos tudo. E o que o Senhor quer é que nos relacionemos contigo, que nós venhamos a ser um com o Senhor. Então, Paizinho, fecha, meu Pai, os nossos olhos que foram abertos pela árvore do conhecimento do bem e do mal, que traz a nossa própria justiça, e abra os nossos olhos para a vida do Senhor, para que possamos receber a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. É no nome de Jesus é que entregamos essa oração. Amém. Então, meus amados, obrigado por estar até aqui. Não se esqueça, por favor, clica lá no joinha, inscreva, ativa o sininho para você receber, que eu vou falar para vocês. O que nós vamos trazer aqui sobre Apocalipse vai ser fantástico a partir de semana que vem. Então, eu quero que vocês assim estejam preparados, o conteúdo vai ser legal. Até se vocês quiserem trazer papel, caneta para anotar, ou às vezes digitar aí, é bem interessante para trazer informações gloriosas que vêm do alto, tá bom? Então, eu quero desejar a vocês aí uma boa semana e que Deus abençoe a todos.